Jana Davel canta desde os 15 anos e traz em sua bagagem um repertório misto de várias influências do mundo do rock pop, desde músicas clássicas até alguns hits mais atuais. Se apresenta em dueto ou trio acústico ou com a sua banda solo, e desde o início da pandemia tem feito lives nas suas redes sociais semanalmente. Jana tem lançado vídeos em seu canal no YouTube e em breve pretende lançar suas primeiras músicas nas plataformas digitais. E hoje é a nossa convidada do Despojado. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Despojado. Meu nome é Otávio, comigo está o Rafael e hoje a gente convidou a Jana para bater um papo com a gente. Antes de mais nada, não se esquece aí de seguir a gente no Instagram, no Spotify, se inscrever no canal no YouTube e nos ajudar a divulgar a nossa palavra por aí. E se você tiver interesse ou achar que conhece alguém que seja legal para a gente conversar, pode mandar para a gente depois que nós entraremos em contato. Obrigado, Jana, por ter aceitado o convite. Seja bem-vinda. E eu vou pedir para o Rafael já começar a falar, porque eu tenho começado a falar sempre. Eu estou falando demais. Não, a gente está sempre fazendo. A gente tem um formato que não é uma entrevista, é legal você falar isso, mas a gente sempre faz uma primeira pergunta para a pessoa para a gente começar. E aí a gente queria saber como está sendo a sua experiência durante a quarentena com esse formato de live, de shows. Eu estava assistindo a sua última live. E eu achei muito engraçado, porque eu comentei com a minha noiva aqui e falei, pô, deve ser muito estranho porque ninguém bate palma. E aí logo em seguida vocês bateram palma, assim, vocês falaram. Eu falei, então é uma experiência diferente. Conta um pouquinho pra gente. Oi, meninos, boa noite, tudo bem? Cara, tá sendo uma experiência muito diferente de tudo, assim, acho que ninguém nunca viveu em épocas onde a gente teve que se submeter a tantas coisas diferentes, regras, enfim, e se privar de tantas coisas, né? Então, eu tô na quarentena desde o meio de março, é difícil, foi mais difícil no início, né? Porque a gente teve que se acostumar a ficar muito mais em casa do que antes, com aquela correria, né? De passar o dia inteiro fora e à noite fazer as outras coisas, enfim, ter pouco tempo para ficar em casa, pouco tempo para ficar com a família. Eu tenho 2 cachorras aqui em casa e quase não dava tempo para dar atenção para elas, então tiveram coisas boas e coisas ruins, né? Eu tive que me acostumar a fazer coisas que eu não fazia, como, por exemplo, cozinhar, que não era um hábito que eu tinha, né? De dar mais atenção para as cachorras, enfim, cuidar das minhas coisas, da minha casa. Eu acho que a quarentena ensinou realmente algumas coisas e eu tenho conseguido bem mais, assim, tocar meus projetos pessoais, principalmente, né, composições, enfim, me aprimorar mais tecnicamente. Eu já vinha fazendo aulas de música, né, com o meu professor, aulas de piano e teoria musical, e agora ainda mais eu tenho conseguido repor aulas que eu tinha perdido, então, enfim, muita coisa está rolando nesse backstage, né, que a quarentena traz um backstage pra gente, nesse feeling. E em relação às lives que você perguntou, né, eu comecei fazendo lives 2 vezes por semana, toda quinta e domingo. Depois eu percebi que era pesada essa carga pra gente, né, e eu comecei a fazer as lives só aos domingos às 21 horas, e é muito engraçado, porque toda live a gente, a cada música, bate palma para nós mesmos, né? Então, a gente aqui se torna o nosso próprio público, a gente tem que se alimentar das nossas próprias energias, né? E a gente só tem aqui as cachorras que às vezes ficam, enfim, chegando na live também, querendo aparecer, mas a última eu fiz no estúdio aqui perto de casa, né? Então elas não estavam presentes, mas enfim, é o mesmo feeling de você não ter um público e você ter que lidar com essa energia de essa combustão com a música, de não ter público, mas enfim, o público está do outro lado, sabe? Você vai conseguir passar assim, é só você se acostumar a essa rotina que é bem diferente da anterior. É isso. Tu ia falar alguma coisa? Tu levantou como se fosse falar? Não, pode falar. Não, quando você sempre teve a vontade de tocar, você teve um estilo musical fixo desde o começo, sempre teve vontade de tocar o que vocês tocam hoje, ou você já teve que
tocar. Porque, assim, música, a minha visão, né? Música é uma coisa complicada da minha visão, assim. Então, a gente, às vezes, vê muita gente que não tá, às vezes, cantando um estilo musical que não gosta e tal, para conseguir alguma coisa e tudo mais. E vocês Eu acho sempre... que... Não, desculpa, pode falar. Não, eu acho que... Não, se você já concluiu, né? Então eu vou continuar aqui. Eu acho que tem estilos musicais que conversam, né? Então é por isso que atualmente, assim, a parte da música que a gente costuma, enfim, tocar para as pessoas é o pop rock, né? Mas quando eu era adolescente, tinha uns 15, 16 anos, eu entrei em algumas bandas, né? Comecei a fazer parte de bandas de metal, né? De metal melódico, metal gótico, sinfônico. Era a minha praia da época da Me lembro. adolescência, né? Isso aí. E aí eu tive uma banda que me marcou muito, que foi a Odisseia, né? Era uma banda só de mulheres. E, enfim, a galera curtia. Na época, quando eu morava em Petrópolis, né? E essas bandas todas, eu fazia parte, eram todas lá. A Odisseia me marcou muito, né? Porque foi uma banda que eu tive por muito mais tempo do que as outras e que tinha essa pegada diferente por ser composta só por mulheres, né? E na época em Petrópolis tinham muitos festivais de rock e metal, então a gente tinha espaço para tocar, para se apresentar, né? Tinham vários lugares bacanas. E aí era essa época que a gente vivia, onde tinha muito metal, né? O metal era muito presente na música, assim, para as pessoas. E aí eu fiquei uma época sem cantar, né? Foi a época que eu comecei a estudar para concurso público, acabei passando, né? Hoje em dia eu tenho essa outra ocupação, né? Como servidora pública. E aí me mudei aqui para o Rio, né? Pela necessidade mesmo de trabalhar e ter um conforto, ter uma qualidade de vida. E aí, hoje eu morando na Ilha do Governador, né? Há uns 2 anos atrás, eu precisei passar por uma cirurgia no septo, né? Eu tinha problemas de alergia e tudo mais. Para quem canta, é um problema que afeta bastante a ressonância e tal. E aí, depois dessa cirurgia, eu falei: agora eu quero cantar profissionalmente. É uma coisa que eu sempre quis e nunca, de fato, tive apoio. Não tanto apoio familiar e tudo mais. E, enfim, as coisas não me levaram tanto para ser uma cantora profissional. Então, eu comecei a procurar pessoas que queriam cantar nesse estilo. Mas engraçado que eu caí exatamente num projeto de tributo ao Iron Maiden, um tributo acústico, que os caras queriam que eu fosse a vocalista, ou seja, uma vocalista mulher, né? Enfim, de uma banda que tem tanto apelo, que é uma das mais queridas no mundo todo, e que ia no sentido contrário, ao invés de ter aquelas guitarras pesadas, o formato full, né? Que se chama o formato full, o formato power, foi com o formato acústico. Então a gente foi totalmente na contramão, tendo essa pegada diferente. E aí foi onde eu conheci o Felipe, que atualmente toca comigo e é o meu namorado, né? A gente já está namorando um pouquinho mais de um ano. E aí eu falei para ele: eu quero cantar pop rock. Além de fazer o tributo ao Iron Maiden, eu quero pop rock. E eu sempre tive umas influências pop também, mas ele tem uma influência de rock imensa, imensa. É um cara que saca muito de rock clássico. Então, eu fui nessa onda, aprendi muita coisa com ele e comecei a cantar junto com ele, né, nos bares, enfim, nos restaurantes aqui da região, com essa pegada pop rock, que pode ser às vezes mais pop, às vezes mais rock, enfim. E também não só o pop rock internacional, mas também nacional, que era uma área que eu não estava muito acostumada e que eu fui pegando com esse tempo de canto profissional desses últimos 2 anos. Você falou dos shows aqui em Petrópolis, é legal porque eu organizava, para quem não sabe, show na cidade aqui também, e aquela época tinha muito espaço para todo mundo tocar, tinha muitos eventos, tinha muitos festivais, e hoje em dia não tem. Mas ao mesmo tempo que a gente vê que tem pouco espaço, tem menos, pouco não, mas tem menos espaço para a galera tocar, eu vejo que existe uma demanda menor do rock and roll igual tinha naquela época. A gente tinha um rock and roll muito mais forte, tocando em rádios, então era muito mais comum
é, é, tocar, bandinha, às vezes ia tocar em até aniversário de 15 anos, era uma coisa bem, uma coisa muito forte. E hoje em dia a gente não tem essa força do rock toda aqui no Brasil, mas eu acho que isso é relativamente sazonal, né? A gente tem períodos e eventualmente pode se voltar o rock and roll. Sim, são fases, né? Aqui na ilha, graças a Deus, a gente tem bastante espaço para música pop rock, mas eu acho que, no geral, o sertanejo tem chegado com muita força, né? Inclusive aí em Petrópolis, o sertanejo Sim. realmente pegou aqui no Rio, enfim. E aí a galera tá mais assim, ouvindo esse tipo de som, enfim, curtindo mais o sertanejo, e enfim, aqui no Rio, como sempre pagode, samba, MPB também é o forte, né? Então a galera tem seguido nesses estilos. Mas aqui tem o espaço, né, para pop rock ainda, né? Inclusive há uns anos atrás não tinha esse espaço, foi se criando, né? Pelo menos o público aqui da Ilha do Governador é bem rock, tem um público bastante rock, a gente consegue esses espaços aqui. Já em Petrópolis, né, tem um festival que é a Feira Deguste. Eu nunca tive o prazer de cantar na feira, eu tenho muita vontade, mas não é um espaço para rock, né, ou metal. É um espaço, na verdade, que toca, eu acho que de tudo, né? Se eu não me engano, é um espaço um pouco mais democrático, no sentido de que você consegue eclético, né? Que você consegue trazer um pouco mais de versatilidade de sons, né? Você tinha aqui o Solstício também, né? Mas o Solstício teve problema legal e tudo mais, mas era uma pegada mais voltada para o rock, né? E assim, e o que era legal, que é uma coisa que eu acho que faz um pouco de falta no Brasil como um todo, é o foco no autoral, né? No desenvolvimento de bandas e compositores e cantoras com trabalhos autorais que cresçam, porque se você for pegar de referência, assim, eu sou, o Rafael sabe bem disso, eu sou, tipo, eclético até demais, eu basicamente vou de escutar o Iron Maiden até escutar o sertanejo universitário, para mim tipo, música e por aí, mas eu não tenho muita referência de pop rock nacional recente, talvez por não estar tão incluído dentro do cenário, mas eu acho que não existe tanto mais um esforço da indústria, né, fonográfica para levantar esse tipo de segmento. Mas eu acho que uma verdade, assim, as pessoas não conhecem, não terem muita referência, não só de pop rock, mas de rock nacional recente, assim. Para quem vai atrás, para quem conhece, a gente tem algumas coisinhas. Se eu falar, Scalene tu deve conhecer, que é uma banda nova e tal, de rock nacional. Eu escuto muito Far From Alaska, Eagle Kill Talent, apesar de serem bandas nacionais, são bandas que cantam em inglês, mas ao mesmo tempo não são bandas que têm a mesma expressão que a nossa última leva de rock and roll nacional teve aí, igual o CPM 22, o próprio Charlie Brown, que foi até o final, e etc. Detonautas. Acho que foram as Os anos últimas 90, bandas. né? Os anos 90, os anos 2000 marcaram muito, assim, o próprio pop rock nacional, assim, Capital Inicial, enfim, Jota Quest, que inclusive eles estão fazendo lives muito bacanas, eu tenho acompanhado. Inclusive fiz uma participação num vídeo deles para um evento chamado Make Music Brasil. Se vocês quiserem acessar lá, tá no Make Music Brasil, Mosaico de Dias Melhores. Eu participei lá e é uma banda que eu sou muito fã, sempre fui muito fã, escutava desde adolescente, e eles estão, parece que, voltando com força, mas realmente, quando eu canto um pop rock nacional, assim, num show, geralmente são de bandas antigas, Kid de Abelha, Cássia Eller, Tribalistas, é uma pegada bem mais, assim, antiga, não é fazendo um cover de, sei lá, Ana Vitória, ou então Isa, né, que hoje em dia que marcam, são essas artistas que marcam o pop, né, do cenário nacional. Acho que o show do CPM 22 no Rock in Rio, não o último que eles fizeram junto com Raimundos, o primeiro que eles fizeram, é bem emblemático quanto à força que esses anos 2000 e 90 ali tiveram com a música, porque, tipo,
é o Rock in Rio inteiro cantando a música do CPM 22. Isso é legal para os caras que na época até dentro do próprio rock and roll existe muito preconceito e tal. Eu vivi um pouco essa parte, então a gente percebe que tem muita coisa, isso não é legal, não sei o quê. E eles foram os caras que dentro do rock and roll tinha essa, não é rock, não sei o quê, mas tocaram no Rock in Rio e tava todo mundo cantando assim, em peso. Isso é muito legal, mas mostra a força daquela época, assim. Nas próprias músicas novas deles, ele já não tem tanta força, tipo, de todo mundo cantando quanto tem das músicas daquela época. E vocês falaram também do autoral, né, cara? O autoral é assim, hoje em dia a gente tem coisas muito boas que a internet, com grande disseminação de artistas, informação e música para tudo quanto é lado, é só a gente pesquisar, enfim, receber indicações de amigos, mas ao mesmo tempo é difícil você consolidar um público grande para você, né? Tá todo mundo, acho que tão acelerado que até nas próprias lives você vê o tempo todo oscilando. Então, assim, as pessoas estão zapeando as lives, as pessoas... eu acho que esse sentimento de que é difícil prender atenção, é difícil fazer um autoral de qualidade, um autoral que seja uma composição que realmente toque no coração das pessoas, entende? Então, assim, você tem o autoral aí, mas é muito difícil ele vir com força se não for por, até hoje, de repente, uma produtora, enfim, alguém de peso que possa levantar esse artista e trazer esse autoral para o conhecimento de mais pessoas, entendeu? Assim, e isso principalmente aqui no Brasil, né? Eu acho que até porque eu acho que ainda o complexo de vira-lata do brasileiro de não acreditar no que é bom daqui ainda acontece muito, porque lá fora, assim, na minha visão, a gente tem muitas bandas independentes que começaram, tipo, e lotam show no mundo. O Boyce Avenue acho que é o exemplo mais claro, assim, porque, tipo, os caras começaram tocando cover, aí partiram para as autorais e lotam o estádio no mundo. Vieram lotar aqui no Brasil, entendeu? Eles lotam em tudo quanto é lugar e são bandas independentes. A gente vê cada vez mais. Eu curto muito Our Last Night, e é uma banda que o Otávio também conhece, o CD acústico deles é muito bom. Muito bom. Mas é uma banda que fez um movimento que nos anos 90, nos anos 2000, seria suicídio, que eles eram de uma gravadora e eles saíram da gravadora para ser independente. As músicas antigas eles nem podem tocar nos shows e tudo mais, porque ainda ficou preso com o negócio de direito autoral, com a gravadora lá, porque eles saíram da gravadora para ir para o independente, para o YouTube e tudo mais. E é um movimento que você não via antigamente. Mas, ao mesmo tempo, o que você falou, eu percebo também, você vê, é muito mais difícil você prender a atenção do usuário ali nas redes sociais para qualquer coisa, porque é muito conteúdo, é muita coisa. O que você falou, eu vejo aqui, assim, que a gente tem assistido live todo final de semana, e aí, tipo, a gente tá assistindo uma live e aí, tipo, começou a dar não é igual, não é a mesma coisa que você tá no show, tipo, começou a tocar uma música que você não conhece, duas, você tem a opção de ir lá e simplesmente mudar para outra. E aí você tem muitas, né? Você tem muita opção. Ao mesmo tempo que é bom esse espaço para todo mundo, é muito legal, você tem um usuário com muita opção que pode simplesmente sair, então é difícil você prender ele ali. Exatamente. No Instagram, inclusive, né, teve essa demanda muito grande, esse boom de lives, né, quando começou a quarentena. Eu me lembro que todos os dias eu via aquelas bolinhas dos stories com a galera fazendo, né, o ao vivo. Então, tinham 15 pessoas, às vezes, fazendo live. Então, é isso que você falou. Às vezes, a gente toca uma música que, de repente, não está muito boa a interpretação, ou, enfim, a pessoa que está assistindo Às vezes não não é nem gosta do muito gosto da daquela pessoa. música. Exatamente, então ela vai mudar. Pode ser que ela volte para sua live depois, mas pode ser que não. Então você acaba perdendo uma audiência, uma pessoa ali que para você, aquele 1 a 1 ali que vai chegando na live é importante, né? E eu acho que um ponto muito importante que eu preciso falar, aproveitando dessa questão das lives. Eu comecei a fazer recentemente as lives no estúdio, né? Eu fiz 2 lives e esse final de semana, no domingo, eu vou fazer a terceira live no estúdio. E assim como os artistas famosos, eles colocam uns QR Codes na tela para que as pessoas possam fazer doações, enfim, pagamentos através do QR Code. Eu tenho feito isso nas lives
eu sinto que ainda há uma timidez, as pessoas não têm aderido tanto a isso ainda. E o artista, ele precisa disso, e isso é muito importante porque é o trabalho dele. Apesar de, por exemplo, eu ser uma artista que tem uma outra ocupação, existem muitos músicos que não têm essa outra ocupação. Então, eles realmente precisam dessa retribuição. São músicos que não vão ali fazer uma live beneficente, mas eles precisam realmente de uma retribuição financeira pelo trabalho deles, né? A gente sabe que música é muito bom, a gente adora fazer, ama fazer, mas a gente precisa fazer isso como uma forma de trabalho. E lá, por exemplo, principalmente vou citar os Estados Unidos, a galera realmente tem a cultura de fomentar isso, de acreditar nos músicos, enfim, de parar e assistir aos músicos de rua. Então, isso que é bem bacana. Lá eles têm a cultura dos tips, né? Então, o que são os tips? Aquelas gorjetas, né? Então, o músico está na rua tocando e a galera vai lá e contribui mesmo, sabe? Então, aqui não existe essa cultura dos tips, não existe essa cultura de ainda pagar os artistas através de QR Codes nas lives. Isso tem que começar a acontecer. Eu acho que o momento é agora da gente realmente colocar a nossa valorização em prática, sabe? Acho que é mais por esse Eu acho que caminho. parte também de um problema da cultura do brasileiro de não ver valor na arte como um todo, né? Ele gosta de consumir a música, ele vai gostar de consumir um filme, mas ele não vê valor agregado naquilo. Ele acredita que, sei lá, o artista faz porque ele é caridoso, sacou? Ele quer fazer música porque ele gosta. Tudo bem, você gosta de fazer música, mas você vive daquilo. Então, essa percepção, eu acho que essa percepção também da falta de valor na cultura entra muito no que o Rafael falou sobre esse meio complexo de vira-lata, que eu acho que no Brasil tem ficado cada vez mais forte, de valorização de coisas que vêm de fora, por N motivos, e não valorização do artista interno. E assim, eu não sou músico, né? Eu gosto muito de música, ouço música o tempo inteiro, mas meu entendimento de teoria musical, enfim, de música como um todo é zero, zero para baixo, né? Para baixo do zero. Só que, pô, eu, por exemplo, faço um meia-culpa de que eu gosto muito de algumas bandas, igual o Rafael falou, que são alternativas, independentes, que são fora do Brasil, e do cenário nacional eu não conheço praticamente nada. Assim, o que eu conheço mais de coisa de bandas e de músicos independentes vai muito pro lado do samba e tudo mais, que é uma parte, um segmento musical que eu tenho uma afinidade muito grande também. Mas eu acho que parte muito disso também. A gente não tem uma cultura de percepção de valor da música, do teatro, do O cinema. cinema. Tipo, sabe? Eu acho que pelo cinema mesmo, o cinema brasileiro. Eu tava vendo um vídeo do pessoal do Meteoro falando sobre o cinema nacional, e aí eles estavam mostrando algumas taxas e tudo mais, né? De quanto que o cinema produz, e o cinema brasileiro produz muito documentário, por exemplo. O Rafael sabe, a gente trabalha muito com isso, a gente trabalha com cinema, a gente já trabalhou com alguns documentários. Mas assim, a gente ainda parece que tem um pé atrás com uma produção que não seja só documentário, que seja uma criação. E às vezes, quando tem, ela caminha mais para um lado de humor e tudo mais. E parece que tem um certo. Porque tem que rolar um financiamento, não só público, mas um financiamento privado, que as empresas também entendam que investir em arte é importante, investir em cultura é importante. Você tem projetos de fomento à cultura que são fundamentais, mas investir também em produções grandes de cinema. Você vai ver o Bacurau aí, que foi, eu acho que a última grande produção de cinema brasileiro que não era documentário. Cara, os caras ganharam premiação fora do Brasil, eles conseguiram um público interessante. Então, assim, o brasileiro é absurdamente criativo, tem uma capacidade cultural. Outra coisa que eu estava vendo também, assim, parece que a nossa percepção de cultura aqui é tão banalizada que a gente não entende da importância que ela tem para levar o Brasil para fora, entendeu? De fazer o Brasil ser uma referência. O Brasil é um país musicalmente muito rico, não Sim. só rico de estilos musicais, né, diferentes, enfim, mas ele tem várias regiões que são, às vezes, culturalmente, assim,
opostas, completamente opostas. A gente tem o sul com uma pegada diferente, totalmente do norte, totalmente diferente da nossa pegada aqui no sudeste, ou então lá para o norte, pela Amazônia. Então, assim, a gente tem uma riqueza tão grande de cultura, mas também, enfim, de recursos naturais, tudo mais, né? Que a gente ainda, infelizmente, é preso a questões culturais, a questões de gerações, que é de fomentar tudo que é da cultura, principalmente americana, ou do metal, que é muito europeu. Tem essa questão, né? Então, a gente até hoje não consegue se desprender muito. E a galera, por exemplo, que gosta de pop rock, não tem muita oferta no momento no Brasil, porque o pop rock realmente foi forte nos anos 90 e 2000. Agora a gente está na era do sertanejo, então a gente não tem muito para onde correr. Até o próprio pop Ana Vitória, né? Eu não sei muito bem o nome delas, mas enfim, até com elas tem essa pegada um pouco sertaneja, entendeu? Então a gente não tem, no momento, uma leva de artistas no estilo pop ou no estilo rock, pop rock, né? Mais puxado com essa pegada um pouco mais de rock, que realmente marque esse período. A gente só tem mais para o sertanejo mesmo. Então a gente fica, enfim, continuando a olhar para outros lugares fora do Brasil, né? Eu mesma tive muita influência de música internacional, né? O metal é um estilo que, assim, acho que quase unanimidade dele ser internacional. Difícil você encontrar um metal brasileiro com letra em português que seja bom, que não fique tosca a letra, por exemplo, né? Então, o rock também é muito difícil de se fazer com letra em português, mas uma coisa que eu tenho, inclusive, pensado bastante é que já está chegando a minha época de começar a fazer música autoral, e eu quero, sim, entrar para o pop e para o rock de uma forma, na verdade, até, como é que eu posso dizer? Eu quero compor de uma forma ampla. E por que não a gente poder compor em diferentes idiomas, né? Eu posso fazer um álbum em que eu possa fazer músicas em português e músicas em inglês. E aí misturar influências de música brasileira com música americana, enfim, cada vez mais buscar essa mistura de estilos. E aí a gente vai criando coisas novas e vai trazendo, enfim, fases novas de músicas diferentes, entendeu? Que não remetam tanto ao passado, mas que tenham uma pegada diferente, com influências misturadas das antigas, enfim. Eu acho que se a gente buscar por esse lado, a gente vai acabar tendo, enfim, tendo um público novo, com artistas novos e tudo mais. Eu acho que a gente tem que, cada artista tem que buscar a sua pegada e cada vez mais um elemento que traga uma originalidade para o artista. Então, fazer música autoral hoje em dia é fazer com qualidade para que isso não se perca na internet e você acabe direcionando um trabalho que não vai te dar um retorno, entendeu? Sim. Isso é legal, e não é tão comum. Apesar de você ver, às vezes, uma música ou outra em inglês no repertório de artista nacional, a gente está vivendo um mundo bem globalizado, principalmente com a internet. Não é à toa que o inglês é uma língua muito mais universal do que o português também. E o que você falou da musicalidade, a gente tem bandas nacionais, né, que são brasileiras, que são fortíssimas no cenário mundial de metal, de rock e tudo mais. E além de músicos brasileiros, esqueci o nome daquele guitarrista agora, tá tocando no Megadeth, né, cara? Que é uma banda O Kiko Loureiro, né? Kiko Loureiro, ele tá tocando no Megadeth, é uma banda de expressão. A gente tem o Crisium, tem o Sepultura, o próprio Eagle Kill Talent que eu falei, eles estão tocando em festivais, estavam, né, antes da pandemia, tocando em festivais lá nos Estados Unidos e tudo mais. Mas as letras são em português, são em inglês, né? As letras são em inglês. não são Abre essa facilidade de você estar mais globalizado, assim, porque de fato é legal a gente querer botar a musicalidade, mas eu não vejo um impedimento da gente usar a musicalidade do Brasil com uma letra em inglês, de repente, igual você propôs, porque é uma ideia legal da gente expor também essa musicalidade, mas que as outras pessoas possam ser compreendidas, assim, porque apesar de no Brasil, é porque o inglês é uma língua universal, então bastante gente ainda fala, mas apesar de no Brasil não ser falado, a gente tem muita música em inglês que o pessoal escuta sem conhecer, mas é comum a pessoa querer saber o que está falando, identificar.
E eu escuto música, não tenho muitas músicas no meu repertório. O Otávio eu sei que gosta de umas músicas francesas, uns negócios finlandês, assim, umas bandas muito loucas. Islandês, bastante. Islandês, Mas geralmente quando eu escuto uma música que eu não. Eu falo português e inglês, e um francês muito mal arranhado. Então, geralmente, quando eu escuto alguma música que eu não estou entendendo a letra, eu vou atrás para saber o que é, para conhecer e tudo mais. Eu acho que mesmo quando a gente não está na letra, a gente tem essa facilidade, essa globalização de com a internet entender a letra e ver o que é a mensagem que a pessoa está falando e tudo mais. Mas é o que a gente, mais ou menos o que a gente estava falando antes. Você era muito preso antes a uma gravadora, a uma música que tocasse numa novela, a uma coisa do tipo. Hoje em dia você consegue uma viralização, um vídeo com mais views e tudo mais, só na internet, né? A gente tem essa Exatamente. facilidade. A gente depende também muito assim do apoio da família, o apoio dos amigos, né? Às vezes um amigo pode achar que não faz a diferença num compartilhamento, mas faz muita diferença. Para ele, pode ser que aquele estilo musical não seja de tanto agrado para ele, mas se ele compartilhar, pode chegar em pessoas, enfim, do círculo social dele e que seja que alguém goste, né? Então a gente realmente precisa desse apoio das pessoas daquela região, do local mesmo, né? Então, o artista hoje em dia tem que contar muito com isso. Já existem muitas outras produtoras também novas que surgiram, que têm inclusive contas no Instagram, assim, bastante com bastante seguidores e tudo mais. Então, isso também ainda pode, as produtoras ainda podem ser um meio de o artista também conseguir crescer. Né? Mas isso não é só o único meio como antigamente era. Então, antigamente só tinha esse meio, né? Hoje em dia você tem uma igualdade maior de oportunidade do artista, enfim, ir por si mesmo, ou ir pelos amigos, pela família, ou então procurar uma produtora que ele possa agendar shows e tudo mais. Essa questão da música brasileira é muito engraçado que eu comecei a cantar nos bares fazendo só música internacional e de repente eu comecei a incluir algumas músicas brasileiras, alguns pop rock nacionais, e aí eu comecei a ver que as pessoas cantavam, elas queriam cantar, elas querem hoje em dia participar, elas não querem só ouvir enfim, fazer um embromation, elas querem também cantar a letra. Então é muito importante você começar a sair da zona de conforto e abrir um pouco o leque. O artista ele tem que fazer isso. Se ele tocar só o que ele gosta e não pensar no público, ele também não vai, acho que ele não consegue ser tão bem sucedido. Então ele tem que buscar um equilíbrio das coisas que ele gosta. Eu, por exemplo, nunca tive muita assim, influência de música nacional, de ouvir muito. Claro que eu ouvia um pouco, mas não era o meu forte. E aí, para tocar nos bares, eu comecei a ouvir as músicas, a aderir mais às músicas nacionais. E aí eu percebi que tinha uma resposta do público. Então eu comecei a gostar de cantar, enfim, até que teve um show que eu me lembro que eu fiz todo o segundo bloco de músicas só em português e a galera curtiu pra caramba. Então, enfim, a gente tem que estar aberto aí para poder oferecer para o público também uma coisa que você tem condição de oferecer e que eles vão curtir, né? Só para complementar uma coisa que o Rafael estava comentando, que vocês estavam falando, né, sobre essa questão da língua e tudo mais, se você for analisar no YouTube mesmo, tem muitos casos de reacts americanos e de outras pessoas de outros lugares ao pessoal ouvindo música brasileira. E assim, é muito legal. Você vê como de fato rola o cara querer cantar e tudo mais, igual, pô, eu tava falando, eu gosto muito de samba, né? Samba, pagode, tudo mais. Não me recriminem, não me crucifiquem, por favor. Mas eu tava vendo um react de dois garotos fazendo um react de raça negra. E, cara, é incrível aquilo. É lindo de ver a vontade que eles tinham de falar em português, de cantar a música em português, e o quão importante seria isso se a gente conseguisse levar ainda mais a música brasileira e em vários, não só o samba, não só o sertanejo, mas o pop rock, a MPB, a música lá da Joelma, que eu esqueci o nome lá, o pessoal lá
do brega no norte e tudo mais, levar para fora do Brasil e usar isso como quase uma questão de embaixador da cultura brasileira. Porque as pessoas gostam. Eu vi há pouco tempo de um vídeo de uns chineses também cantando, acho que era até Raça Negra mesmo, cantando algum outro samba. Cara, tem um grupo japonês que toca pagode, cara. Isso, é isso aí. Eu acho que é isso aí. São os japoneses, cara. Então, assim, você vê a força que a música brasileira tem. Porque, igual, pô, eu, quando era mais novo, eu cheguei a aprender música em romeno, sacou? Porque eu gostava da música e aí fui lá para entender o que ele estava cantando e tudo mais. Música em francês. É óbvio que eu não sei falar francês, eu não sei falar romeno, mas você vai pegando um pouco daquela cultura e vai absorvendo. E eu acho que, assim, o que você falou é fundamental. A internet, ela pode não ter dado tanta igualdade de acesso, porque tem gente, geralmente quem tem muito mais grana, às vezes consegue emplacar, não tem jeito, o cara às vezes vai emplacar porque tem um investimento forte por trás, mas ele permite que, pô, gente muito boa apareça. Porque se você antigamente dependia de um produtor, eu tava vendo, essa semana eu vi aquele Rocketman, né, que é o filme sobre a história do Elton John. E assim, é o tipo de parada que o cara foi num produtor e aí ele mostrou as músicas. Eu tava vendo depois que aquilo nem aconteceu de fato, mas assim, se você pensar, ele tocou Daniel, tocou mais uma outra música que é famosíssima, o produtor falou: Isso é uma merda. E aí tu pensa, cara, como, sabe? Imagina quanta gente boa, às vezes, não morreu na mão de um produtor, de um cara que olhou e falou: não, isso é muito ruim, não teve a oportunidade de se mostrar, entendeu? Então hoje a gente tem na internet, de fato, uma possibilidade da pessoa falar: pô, beleza, eu não tenho grana, mas eu quero fazer minha música, eu vou botar na internet e bombar, entendeu? Assim, só para. Eu tô falando um monte de coisa, mas porque senão eu vou acabar esquecendo. Vocês estavam falando de bandas brasileiras e tudo mais. Eu lembrei do Angra e do André Matos, o Xamã. Cara, eu vi um react também do Xamã, né? Do André Matos cantando Fairy Tail, que é. Fairy Tail, pra mim, é assim, sabe? Aquilo é uma obra-prima, cara. É o tipo de parada que. É o tipo de música que todo mundo tem que ouvir, o mundo inteiro. Aquilo é lindo, sabe? Todo o arranjo da música, a história, a letra, é lindo demais. E é um brasileiro, cara, sabe? É uma banda brasileira. Então, pô, sabe, a gente produz coisa muito boa e que o mundo tinha que ouvir muito mais isso. Exatamente. E a gente, como eu falei, né? A gente pode buscar influências de músicas, enfim, do mundo todo e colocar as letras em português também. Por exemplo, imagina um blues, assim, a gente traz um blues, é claro que a gente nunca vai tocar um blues como um americano, né? A gente nunca vai ter o exato feeling do que é um estilo musical que nasceu lá naquele país. Assim como a gente nunca vai ter o feeling do que é cantar ou tocar uma música indiana, por exemplo. Mas a gente pode trazer alguns elementos e colocando isso na nossa música e colocar uma letra em português, sabe? E cada vez mais a gente vai ter uma pegada diferente, uma originalidade, sem ficar pensando, nossa, como isso lembra um Paralamas do Sucesso. Não, isso pode ser uma mistura, sei lá, de um Stevie Wonder com, sei lá, com Pink Floyd, um Deep Purple. E aí você coloca uma música brasileira também. Inclusive, eu vou ter que fazer aqui uma propaganda, né? O Felipe, ele tá... Não, vou ter que falar, porque assim, a gente aqui tá justamente nesse momento, né? O Felipe, ele toca comigo, é meu namorado, e a gente caminha juntos aí no sentido afetivo e no sentido musical. E aí eu ajudo muito ele aqui a fazer as composições e tudo mais. E saiu uma música que, assim, a gente está louco para divulgar, para colocar essa música no Spotify, enfim, nas plataformas digitais, que é uma música que tem uma pegada, ela já começa com uma batida de Ijexá, e aí começa a tocar uma batida de Ijexá, e aí vem um tandanantan, tandanantan, com a guitarra pesada, e aí entra um baião, e aí eu também fiz uma participação na música, fazendo um canto parecendo uma lavadeira, uma coisa meio assim, parecendo um pouco assim, aquela coisa da época da escravidão, né? As lavadeiras lá nos engenhos, né? Enfim. E aí a gente misturou isso tudo, no final ele entrou com um fraseado na guitarra estilo country.
Então, Caramba, legal. cara, da onde que é essa música? Cara, ela é do mundo, entendeu? Ela é uma música instrumental, ela se chama Berimbau Waves, e aí a gente, em breve, aí, esse ano, acredito que ainda ele deva lançar nas plataformas, né? A gente está ainda buscando esses meios para registrar a música e tudo mais, mas a música está pronta. Então, Legal. assim, eu quis dar um exemplo prático de como a gente pode pegar o estilo do Brasil e misturar com o estilo de outros lugares do mundo. Pode até não ter nada dos Estados Unidos, mas, enfim, que tenha de outros lugares do mundo, sabe? E no caso dessa música instrumental, mas pode ter músicas que a gente possa cantar em português ou até, de repente, fazer partes diferentes, em idiomas diferentes na mesma música, ou então lançar um álbum híbrido que tem uma música em português, outra em inglês, outra em espanhol, e por aí vai, ou francês. Eu acho que está faltando a gente começar a não ter medo de misturar, ficar naquela coisa, não, eu sou uma artista do Brasil, vou cantar música só em português. Ou, não, eu quero escolher meu público lá fora, nos Estados Unidos, então eu vou fazer meu álbum em inglês. Não, a gente não precisa mais disso. Acho que a gente tem que se abrir para começar a compor de uma forma mais abrangente, mais cabeça aberta e misturar sem medo, sabe? Os estilos, os idiomas, enfim. É uma coisa que a gente eu estou começando a pensar aí, enfim. Tomara que eu possa Não, é pôr legal isso em demais, prática, é né? legal demais. Você estava falando, eu estava lembrando assim, quando você falou do blues, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o Blues da Piedade do Cazuza, né? Eu gosto muito do Cazuza e, pô, o Blues da Piedade é incrível. Se você pensar, cara, quando isso foi lançado, de fato, tipo, o brasileiro não tinha acesso, e até hoje ouve pouco blues, não é cultural do brasileiro ouvir o blues, mas, pô, dá para você trazer isso para uma realidade com uma letra, e assim, a letra de Blues da Piedade é absurda, né? Porque o Cazuza era um letrista incrível, né? E uma outra banda que eu gosto muito no Brasil e que tem uma pegada de folk, né, de meio country, uma mistura também com elementos nacionais, é o Vanguard, que pega uma pegada, tipo, mistura música gaúcha ali e tudo mais, do sul do país, mas também tem aquela pegada do banjo, do country e tal. Então, assim, e só para complementar esse ponto, tem uma banda que é famosinha e tudo mais, que é o Beirute, e assim, eu fui descobrir depois de muito tempo que o Beirute não era uma banda nem francesa, nem libanesa, nem nada do tipo, eram americanos, entendeu? Que pegaram elementos de outros lugares e adaptaram na música deles. Então, é isso. Então, dá para fazer, dá para pegar toda essa facilidade que a gente tem de música. Pô, quando você falou do Ijexá, cara, sabe? Quando é que você vai ver um americano? Hoje é uma parada que nem fazem, cara. A gente vai levar isso para o mundo. É um negócio que é nosso, entendeu? Que dá para misturar com tanta coisa. Fica muito legal. Existem muitos ritmos, né, que a gente ainda tem que estudar. O próprio brasileiro não conhece, né? E, cara, quando conhecer, vai ver como a gente tem possibilidades, cara, de misturar esses ritmos e como às vezes eles podem casar com outros ritmos que sejam de fora do Brasil. Enfim, a gente tem que encontrar esses pontos, né? Que um encaixa no outro e, enfim, é aí que começa a surgir umas ideias que, sei lá, beiram a genialidade, sabe? Sim. Que vão começar a marcar uma nova época de músicas, né, pra gente, sabe? Eu acho que tem público para até para quando a gente estava falando da música nacional importada, tem público para isso. E a gente tem artistas que já fizeram um monte de show e não é tão falado assim aqui no Brasil. A Ivete Sangalo é uma artista que já tocou aí em diversos países, eu não sei o número, mas sei que já tocou em bastantes países diferentes. E isso não é tão bem divulgado assim aqui no Brasil, não é dado tanta força que, tipo, ela levou a música dela cantando para tudo quanto é lugar e tal, isso é bem legal. Em português, né? São artistas que vão. E o que você falou, cara, do Beirute de achar que era de outro lugar e ser americano, é incomum, né? Porque acho que a maioria das vezes é o contrário, né? A gente está estudando tem essa. O brasileiro ainda tem muito ainda é muito preso nesse elo do Brasil e dos Estados Unidos ali. Então, ele acha que Tá você cantando está em ouvindo a inglês e música, americano. tá cantando inglês americano, tá escutando a música e acha que, tipo, pô, essa música aqui é americana. E não é americana. Às vezes os caras são de outro lugar, assim. Tá cantando em Cara, inglês. eu acho que não só a gente aqui no Brasil, mas
no mundo inteiro a gente foi muito forçado à cultura americana, né? Então, assim, naquela época foi boa, e agora? Agora a gente tem que se desprender disso. Sim. Então a gente tem que começar a realmente buscar, enfim, artistas que, sei lá, estão em outro lugar muito diferente, muito distante daqui, como, por exemplo, hoje o Felipe veio falar comigo, né, de um cara que é um sideman, né, um guitarrista, de um cantor pop muito, assim, muito popular mesmo lá na Indonésia. O cara usa a mesma pedaleira que o Felipe, né? E ele tem um grupo onde ele troca informações sobre esses equipamentos e tudo mais, essa pedaleira específica que ele usa. E aí ele falou, pô, o cara tá mostrando aqui o show, né? Ele é guitarrista de um cara lá, um cantor de pop, né? Um cantor pop lá da Indonésia. Olha que maneiro, como é que a gente não consegue ainda ter acesso a isso, sabe? Então a gente precisa, de alguma forma, isso precisa chegar pra gente. Como, eu não sei, mas a gente precisa começar a pesquisar, Mas enfim, e ver que tem cultura popular, tem gente grande, tem cantores, tem artistas, tem bandas grandes, boas, e que estão aí para o mundo, sabe? Que não precisam, acho que a gente tem que se desprender realmente um pouco dessa cultura americana que está impregnada não só aqui no Brasil, mas você vê, inclusive, bandas, sei lá, europeias ainda fazendo música em inglês, né? Sim. Quando, na verdade, são finlandeses, são, enfim... Da Islândia, cara, o Of Monsters and Men é uma banda, tipo, relativamente famosa, muito boa, e é islandesa, cara. Assim, quando você descobre, os caras são da Islândia, mano. Pô, a Islândia é o melhor lugar do mundo, sabe? Tipo, o país é muito legal, dá vontade de morar na Islândia. E assim, tem vários. Eu gosto realmente da cultura da Islândia, não sei por que diabos isso. E eu acabei indo buscar muita gente lá, e assim, gente muito boa, cara. Você fica, caramba, porque você estava falando da questão da Indonésia, a gente está passando agora por um movimento do K-pop, né? Tipo, dessa pegada de música coreana e tudo mais, e eu estava vendo, eu vi isso em algum podcast, alguma coisa. Eu tô Não, eu curtindo nunca meu ouvi. momento aqui de vez em quando e fica dando anúncios de K-pop, cara. E aí, tipo, os caras anunciam a música inteira, assim, fica tocando K-pop, né? Eles querem que tua filha cresça ouvindo K-pop. Anunciando no mundo bita, cara, pegando as crianças desde pequenas já. Cara, mas ó, eu acho que eu tava ouvindo, não sei se era o Cauê Moura, sei lá, alguém tava falando sobre isso, me perdi, aí a pessoa falou, pô, eu tava vendo esse fenômeno aí do K-pop e tal, eu falei, vou ouvir. E, cara, é bom. Eu falei, tá, aí eu fui ver e a pessoa tava explicando por que é bom, porque, cara, eles fazem música em ciência mesmo, tipo, vamos pegar tudo que dá certo e vamos juntar e vamos montar e vamos vender isso comercialmente. Só que, assim, eu acho que até o pessoal do Rafael, acho que assistiu também, né, aquele Flow que tem o Alê Santos e tudo mais, eles estavam falando sobre a questão da cultura do funk no Brasil. E aí ele citou uma coisa, tipo, cara, na Coreia você tem um ministério de música, entendeu? O ministério de K-pop, que é o cara que o governo quer mesmo que a cultura coreana vá para fora. E assim, hoje a gente está inundado pelo K-pop no mundo. E, assim, essa garotada, essa molecada mais nova aí, assim, a gente já não é mais, né? Não somos mais adolescentes, né? Você vê uma galera que vive dentro da rede social ali, com 13, 12 anos e tudo mais, pré-adolescente, que curte K-pop, eu fico assim, mano, eu não sei nem o que é isso, mas é bom para eles, sacou? Eles devem estar gostando disso. É uma cultura completamente diferente. Assim como tem a cultura aí do TikTok, enfim, né, que também Sim. tem essa pegada das dancinhas, né? O K-pop tem muito isso, né? Tem muita essa questão de você usar também, é um estilo de música performático, né? Então é legal porque as pessoas podem cantar e dançar, né? Eu tenho medo de escutar e gostar, porque, cara, eu gosto muito de Backstreet Boys, né? Então, eu vou ouvir K-pop pra ver os carinhas dançando, eu vou começar a querer ouvir de vez, assim. Eu não sei nem se eles cantam em inglês, em coreano, eu não faço ideia do que eles cantam. Em coreano cara, mesmo. eu entendo porque eu sou dessa época de boy bands e girl bands dos anos 90, então, cara, independente de eu ter gostado de metal em algum momento, é claro que
a minha origem é nesse lado, Mas né? Vai ouvir Spice Girls e por aí vai, né? Não tem como negar esse passado, cara. As bandas, ela passa com o tempo, né? Conforme a música vai ficando mais velha, a gente vai ouvindo ela normal depois e tal. Não é nem a gente que ficou mais velha, é a música que ficou mais velha mesmo, e aí as pessoas passam a apreciar mais ela. Eu não sei qual é o fenômeno, mas acontece bastante. Esse parte do eixo que a gente ia falar do Brasil, Estados Unidos, é comum para todas as culturas, né, cara? A gente vê muito, eu vejo, porque assim, diferente do Otávio que conhece banda, eu conheço bandas de alguns outros países, mas não tantas quanto o Otávio vai a fundo pesquisar essas coisas. Mas eu vejo muito filme, por outro lado, assim, de diversos países. E às vezes as pessoas ficam presas naquele eixo. Não, eu vejo um monte de filme americano, e não se abrem para outros países que fazem filmes, inclusive o Brasil, que fazem filmes sensacionais. Tem muitas vezes que eu já vi um filme e quando o americano vai refazer o filme, na verdade fica só uma porcaria o filme que o americano está refazendo, e a galera ainda assiste aquela porcaria e fica achando que tá tudo bem, né, cara? Cara, como o Otávio falou aí mais cedo, né? As empresas têm que investir, né? E elas às vezes vão querer, às vezes não, na maioria das vezes elas vão querer investir no que é certo, no que você sabe que já está impregnado, que, enfim, tem mais chance de dar certo. Então, eles não querem ainda arriscar muito. Claro que tem filmes nacionais muito bons, mas, enfim, apesar de já tem um tempo que a gente tem cinema muito bom, enfim, arte brasileira muito boa por aí, mas ainda não conseguimos deixar a cultura americana fazer ela deixar de ser uma maioria, né? Ela ainda é uma maioria entre as pessoas. Então, isso, cara. A gente precisa saber onde é que a gente vai encontrar os públicos que vão, os perfis de pessoas que vão assistir filmes nacionais, que vão assistir peças de teatro que sejam de histórias brasileiras e não que seja, por exemplo, uma peça da Broadway, uma releitura da Broadway, que isso a gente vê com muita... enfim, é muito comum. Eu mesma já assisti algumas releituras da Broadway, né, aqui mesmo no Rio. E como é que a gente vai, entendeu? Deixar de ir para... de preferir, né, de preferir esse estilo para realmente colocar, enfim, valorizar a música brasileira, valorizar o teatro brasileiro, valorizar a história do Brasil, inclusive, e tudo mais. Então, enfim, a gente vai caminhando a passos bem pequenos. Acho que vale dar o parabéns para quem tem feito um trabalho muito bom em termos de valorizar a cultura nacional, que é o Netflix, né? Não só a brasileira, mas ele tem feito isso em todos os países, de produzir, todos os países que ele está com força de produzir séries daquele local e tudo mais. A gente viu, inclusive, um grande boom e popularização de séries espanholas aqui no Brasil, né? Com La Casa de Papel e Vis-a-Vis e todas aquelas outras graças ao Netflix, que são produções que ele ou compra do país quando já tem, ou produz lá, né, cara? Isso é bem legal para apoiar, assim, mas a gente não tem, o Netflix não tem a mesma cara que o Spotify tem dessa produção, assim, e hoje uma plataforma de streaming para música é o Spotify, então fica aí, de repente tem um mercado que possa aparecer aí com alguma coisa tipo Netflix que vai produzir a música local e espalhar, assim, popularizar em torno do mundo, né, cara? Cara, eu lembro de ter ido num show de uma banda chamada Pan-Americana, que era formada com músicos do Legião Urbana, acho que também Titãs, Capital, eu não lembro ao certo, mas eu lembro que tinha o Bonfá da Legião Urbana, eu não lembro se tinha os outros da Legião Urbana também, que eles cantavam músicas de pop rock latino-americano. E, cara, muito bom. Muito bom. Eu não imaginava que a cultura, que o pop rock latino-americano era bom. E foi nessa brincadeira que eu descobri que a Sua Maneira do Capital Inicial é originalmente uma música em espanhol.
que eles fizeram uma versão bem próxima mesmo da letra original. E assim, é muito boa também a versão original. E aí você tem, sei lá, o Maná, o Juanes, algumas bandas também latinas que têm umas pegadas legais, faz um trabalho tão bom de pop rock e tudo mais. E assim, que talvez, eu não sei, aí eu já não sei a fundo, né? Mas que provavelmente também fizeram sucesso para fora. Chegaram a fazer um sucesso aqui, mas fizeram sucesso para fora da América Latina. Então, assim, olha o lugar entra muito no que a Jana falou de, tipo, o pessoal da América Latina não produz só cúmbia, entendeu? Não produz só, tipo, música com pegada latina. Produz rock, pop rock de qualidade. E, assim, a gente vai fazer, a gente é bom e tudo mais. E sem medo de errar, sabe? Enfrentando, encarando tudo. Eu queria te perguntar um negócio. Que, assim, a tua influência hoje quando você falou da questão do Jexá, eu achei interessante, assim, hoje você escuta muito outras coisas ou você ainda fica um pouco mais restrita no rock, no pop, tudo mais, no metal? Porque, assim, o Jexá é um ritmo, pô, é um toque de tambor do candomblé, né, cara? Então, assim, é uma parada que não é uma coisa, é muito mais ligada ao samba, né, do que ao rock em si. Então, eu queria saber, assim, tipo, o que você escuta e se você escuta outras coisas de tipo samba e etc., o que você gosta mais também? Então, aqui em casa, atualmente, quem manda mais nessa parte de música, assim, quem tem uma influência que leva mais para o outro é o Felipe, né? Ele me Uhum, traz muito essas influências de rock clássico. Então, é uma coisa que, na época, há uns anos atrás, quando eu comecei a sair do pop, né, que eu ouvia Backstreet Boys, Britney Spears, Spice Girls, eu saí direto pro metal. Então, assim, eu não passei nem pelo rock, porque, né, para você ter uma pontezinha, pelo menos, do pop pro metal, é muita diferença. Então, hoje em dia, eu escuto muita coisa de rock clássico, né? A gente coloca aqui umas playlists que vão tocando aleatoriamente, né? Quando acaba a playlist, aí já puxa uma música que seja mais ou menos no mesmo estilo. Mas, enfim, a gente tem ouvido algumas coisas de country também, mas a gente tem começado a ouvir outras músicas no sentido não tão brasileiras, mas no sentido assim, mais world music, sabe? Que uhum, você ouve umas coisas que tem uma influência indiana, uhum, sabe? Então, também um álbum muito bom que o Santana lançou há um tempo atrás. Ele tem o Santana, né? O Carlos Santana, acho que é o nome uhum, dele. sim. Ele tem no CD dele, no álbum dele, assim, influências de música italiana que mistura, sabe, com música latina, cubana. Então é bem bacana que é um artista que ele já faz essa mescla. Então a gente tem ouvido também coisas assim que tem uma mistura de sons, né, não Uhum. só do Brasil, mas uma mistura do mundo todo, para a gente começar a ter, enfim, bagagem para começar a produzir o nosso estilo, né? E hoje em dia, para o artista, ele tem esses desafios enormes, né, de fazer tudo, ou seja, ele tem que ouvir muita coisa, ele tem que ter muitas influências antes dele começar a compor algo que seja realmente bom, e ele tem que passar por esse processo de composição, e ele mesmo tem que se divulgar nas redes sociais, fazer o trabalho de marketing, e o principal dentro da área de marketing, que é saber onde está o seu público, você achar o seu público. Então, às vezes, as pessoas perto de você não são o seu público, então isso é que é difícil. Como é que você vai conseguir chegar naquela outra pontinha ali que lá é o seu público, mas ele não está aqui perto de você. Então, hoje em dia, com a ferramenta, né, com o Instagram, enfim, possibilidade de patrocinar, né, de promover postagens, isso é muito bom. Mas aí as pessoas também precisam investir uma graninha, né? Sim. Então, tudo isso você tem que ter um pouquinho de tudo, você tem que ter, enfim, influências, você tem que ser um bom compositor, você tem que ser um bom cantor ou, enfim, instrumentista, você tem que saber como você vai jogar a sua música, divulgar a sua música, lançar, tudo mais. Então, tudo isso é um conjunto de desafios que o artista tem e que muitas vezes ele não vai ter uma equipe por trás, ele vai estar sozinho.
ele vai estar no máximo com um companheiro ou a companheira, ou enfim, a mãe ou o pai, que vai falar, vai lá, faz, né? Tem esse desafio enorme pela frente de você lidar com várias coisas que não envolvem apenas compor, mas envolve você ter todo um conjunto que vai te construir como um artista, né? E a primeira coisa delas é você ter influências, você buscar ouvir o máximo possível de músicas diferentes, né? Sem limitações de cultura ou só americana ou só brasileira, mas sim buscar de uma forma geral no mundo todo, que hoje em dia a gente tem ferramentas para isso muito disponíveis e a gente tem que ter essa proatividade de buscar, e aí você vira um grande pesquisador da música, né? Quase um musicólogo. Então, enfim, eu estou em constante busca pelos sons diferentes, enfim, não só brasileiros, mas também que abrangem o mundo todo, que eles chamam de world music, né? Que tem hoje em dia esse estilo musical. Legal. Por isso essa linha aí. Maneiro. Você tinha falado mais cedo, eu queria só voltar, eu tô com isso para fazer essa pergunta desde a hora que a gente passou, mas a gente foi emendando outros assuntos, que você tocou numa banda só de mulheres, eu lembro, não é muito comum a gente ver hoje, principalmente dentro do rock, a maior parte, quando a gente vê a mulher dentro do rock, ela tá no vocal, né? Poucas vezes a gente vê, a não ser quando são bandas formadas inteiramente de mulheres, você vê poucas vezes a mulher tocando outras coisas outros instrumentos e tudo mais. E eu não sei se esse movimento é mais involuntário, se existem poucas praticando, se é mais um movimento de algum preconceito de produção, da indústria, eu não sei. Mas é legal, assim, o All That Remains é uma banda que eu escuto que teve uma baixista feminina por muito tempo, eu achava muito legal, assim. É bem interessante. Cara, eu não sei por que existe essa... Acho que de uma forma natural as mulheres preferem cantar, talvez, do que tocar instrumentos. E isso, para mim, por exemplo, veio de uma forma muito natural. Assim, eu comecei a cantar na escola, enfim, comecei a me descobrir quando eu tinha meus 10 anos, cantando, enfim, com as minhas colegas de turma, levando para minha casa, vamos cantar um Sandy Júnior, enfim... eu fui me descobrindo como cantora. Isso aconteceu de uma forma muito natural, porque eu nunca tive o apoio da família de fazer uma aula de música, de instrumento, né? Então, o que mais acontece é você querer começar a cantar aquilo que você está ouvindo, né? Ainda mais se é uma boy band ou uma girl band da época, você começa a querer cantar, porque você não tem instrumento. Os pais não colocam os filhos em aula de música, né? E muitas vezes também as escolas também não têm aula de música. Então, acaba que sem instrumento, o que você faz? Você canta, né? Enfim, eu acho que, né? Eu não sei se eu posso falar isso também a mesma coisa para os meninos, mas eu posso dizer que pela minha experiência, eu imagino que seja mais ou menos assim. Agora, né, adulta, depois de adulta, eu sempre gostei muito de piano e comecei a fazer aula de piano já tem um pouco mais de um ano, né? Mas depende de um esforço muito grande, não é só querer tocar, você tem que, enfim, estudar mesmo, você tem que praticar todo dia um pouquinho. Hoje em dia você já vê no Instagram, eu acompanho, inclusive, sigo muitas mulheres que tocam violão e cantam, ou que tocam Muito piano e legal. cantam, né? Isso é Você vê esse movimento no sensacional, YouTube né? muito legal, assim. Eu E acompanho a Andy Case, ela toca bastante, tem bastante gente que faz isso de forma independente, né, cara? Isso é muito legal. E eu confesso que, assim, eu estou tentando trabalhar para isso, para não ser apenas uma cantora, mas ser também alguém que sabe tocar um pouco de piano popular, enfim, quem sabe até abrir para outros instrumentos, assim, por exemplo, eu gosto bastante de cajón também, enfim, abrir para outros, para que a gente possa abrir o nosso leque, né? Não ser uma coisa só. Acho que o músico tem que ter essa versatilidade mesmo, não só de estilos musicais, mas de poder tocar um instrumento ou outro, além de ser cantor, né? Você poder, na hora que não, na hora que tá rolando a música ali, e numa parte instrumental você pode tocar uma gaita ou uma flauta, por que não, né? Ou então, enfim, tocar um piano ou fazer um solinho. Então, assim, é por aí que a galera
as mulheres estão começando a se movimentar para tocar os instrumentos também. Eu tava vendo uma live, eu vi uma live tava vendo uma live até de samba, uma minha noiva aqui outro dia, e eram só mulheres tocando, assim, e tava muito bom, tava muito legal. A gente foi passando de live, igual você falou, zapeando ali nas lives ali, e a gente acabou parando naquela e a gente assistiu por um tempo, porque tava uma coisa legal, tava uma música boa, uma produção legal e tudo mais. Eu acho esse movimento que abre espaço para todos, muito legal. E a música tem que ser assim. E assim, para fechar essa questão também que envolve o brasileiro ser músico, ele também apreciar a música de uma forma que ele valorize, né, os artistas e tudo mais. Eu acho que a gente tem que começar a ter aulas de música, né, nas escolas. Isso tem que ser uma matéria obrigatória, como português, como matemática, porque a música, inclusive, é muito bom para o cérebro, né? Parece que ela mexe com os dois lados do cérebro ao mesmo tempo, enfim. Posso estar falando besteira, mas eu vou até procurar saber melhor sobre isso. Então, a música, de fato, ela pode ajudar no aprendizado, ela pode ajudar o ser humano a desenvolver uma inteligência emocional, de repente, de ser uma pessoa com menos depressão, né? Enfim, mais livre. Eu acho que a música ela traz esse tipo enfim, feeling, né? Uma frequência, enfim, que eu costumo dizer que às vezes até cura, porque quando eu estou cantando eu esqueço das coisas, esqueço dos problemas. Então, acho que quando a gente tem uma matéria como a música, né, que inclusive até tem muita influência de matemática, né? Quando você faz a contagem de compassos, quando você vai escrever música, tem muito a ver com matemática. Enfim, eu acho que a gente tem que começar a ter essa cultura de que a música ela é uma disciplina que tem que ser ensinada nas escolas desde cedo, e aí sim a cultura vai começar a mudar, as pessoas vão entender que ser músico é uma profissão, que a gente não está aqui simplesmente porque a gente ama música, mas porque a gente quer trabalhar com música também. Né? Eu concordo plenamente. Assim, eu estava pensando exatamente nisso quando você começou a falar. Eu falei, cara, eu gostaria muito de ter tido mais acesso à música. Eu me arrependo amargamente de nunca ter entrado na banda do colégio que eu estudava, porque Era eu uma boa acho banda. era uma ótima banda, a melhor banda da cidade. Apesar de eu não fazer parte dela, eu sei que era a melhor banda da cidade. Eu tocava e a do seu colégio era muito boa. Então, assim, que era de fato um lugar de acesso à música, com instrumentos e tudo mais, mas ainda assim eu acho que falta muito, 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 porque na banda marcial você tem os instrumentos de sopro, os instrumentos de percussão e tudo mais, mas você não tem corda, sabe? Mesmo os de sopro são restritos a alguns instrumentos só. Você não tem tanta variedade de estilos musicais, porque você tem que seguir invariavelmente aquela linha da banda marcial, ainda que você toque um samba, você toque um rock, ela vai seguir aquele mesmo estilo. E eu acho exatamente isso, assim, não só a música, mas o teatro, a arte como um todo deveria ser muito mais nos países desenvolvidos. Você vê que isso é muito mais valorizado, porque, cara, o que a gente estava conversando com o Jordan, que foi o primeiro que a gente fez o podcast, o primeiro despojado que a gente gravou. Ele estava comentando, porque ele é professor, e ele estava comentando sobre isso. Nem sempre você vai ser muito bom em matemática, você vai ser muito bom em história. E quantos ótimos músicos a gente não perdeu também no meio desse mundo, no país, de gente que nunca teve acesso à música. Assim, eu gosto muito de música. Talvez eu tivesse um talento para isso que nunca desenvolvi. E hoje em dia, pelo tempo e tudo mais, eu talvez não consiga desenvolver. Mas, enfim, se tivesse sido estimulado a isso desde cedo, tantos outros teriam sido estimulados também, poderiam ter desenvolvido mais arte, mais cultura. Independente se você vai seguir isso como profissão ou não. Você pode querer ser músico ou não, mas ter aquilo como um hobby, né? É muito bom. Assim, eu toquei em banda quando eu tinha meus 15, 16 anos e tal. Não foi a profissão que eu segui e tal, mas foi um período que me agregou muito, assim, em diversas coisas. Eu posso te falar
eu poderia falar horas de tudo que eu aprendi na época, então, até na parte de produção de evento eu fiz, bati a cara quando eu tinha 16 anos, porque eu vi que tinha espaço para muita banda tocar, e eu corria atrás, eu ia atrás de equipamento de som, eu era moleque, novo e tal, então te ensina muita coisa. E o que você falou do Of Monsters and... Acho que foi do Of Monsters and Men que você falou. É sempre assim, a música, quando as pessoas... A Jana pode falar um pouco melhor pra gente, quando o pessoal vai compor, é uma ciência. Você tá ali... Quando a música fica na sua cabeça, aquelas músicas chicletes ficam na sua cabeça, não é por acaso, assim. Ela foi estudada para ficar na sua cabeça, não é por acaso que ela fica ali. Existem métodos de composição, né? Inclusive, que para que a música realmente grude, né? E só complementando essa questão da disciplina de música nas escolas, eu acho que não só a música, né? Mas eu me lembro de ter tido algumas aulas de pintura, aulas também de mosaico, né? Que a gente usava torquês para poder quebrar os azulejos e fazer mosaicos. Então, assim, onde que a gente vê isso aqui hoje em dia, né? Pintores, né, renomados, é difícil você ver a cultura da arte no geral sendo desde cedo, enfim, implementada. Você vê que geralmente quem é da arte é porque buscou por si mesmo, sabe? Não foi porque aprendeu matemática, português e foi um excelente aluno na escola. Ele teve que sair, se desprender do que ele aprendeu na escola para começar a estudar coisas que ele nunca estudou por influência da escola. Então, a escola realmente precisa disponibilizar disciplinas artísticas. Música, teatro, que é sensacional. Eu tive a oportunidade de estudar teatro musical de 2014 a 2018. Fiz algumas turmas intensivas em escolas aqui no Rio. E é impressionante como depois disso eu senti uma mudança, né? Enfim, no meu perfil como artista e tudo mais, eu senti que isso me ajudou. Então, isso, se a criança tivesse, enfim, aulas de teatro, né? Eu acho que ela seria uma criança bem mais desenvolta, mais preparada para o mundo, sabe? Mais desprendida de preconceitos e tudo mais. Com um pensamento crítico. Exatamente, né? Assim, um pouco menos tímida, né? Acho que mais com vontade de fazer. Eu acho que o teatro ele traz muito isso, esse ímpeto de você ir para frente, fazer e você descobrir as suas emoções, porque quando você atua, você nada mais faz do que emprestar suas emoções para o personagem. Então, enfim, tem essas coisas que você vai aprendendo e o teatro ele realmente libera as suas emoções. Então, tem que ter o teatro, música, pintura, sei lá, escultura, tudo que puder envolver a arte. Eu acho que agora com a pandemia é muito importante essa questão das aulas serem online, das pessoas não relutarem contra isso, porque pode ser que você possa disponibilizar um conteúdo online e a criança está lá em casa, agora, enfim, as pessoas estão passando mais tempo em casa, então, tanto as mães, os pais, quanto as crianças vão poder começar a aprender. Então, hoje em dia não tem mais essa coisa só da escola que ele está matriculado, mas existem cursos online em várias plataformas, tem a Hotmart, a Udemy agora também, enfim, várias plataformas em que você pode, agora a criança pode ter o tempo para estudar também essas disciplinas que ela não teve oportunidade de estudar na escola tradicional. Mas eu acho que a escola tradicional tem que buscar isso também, tem que buscar implementar essas matérias. Só assim a gente realmente vai desenvolver uma geração diferente que vai realmente evoluir, que a gente vai conseguir ser uma sociedade que vai tratar todas as profissões como importantes, sabe? Todas elas são importantes. Até porque eu acho que a tecnologia vem trazendo muitas novas profissões e a gente tem uma escola que não está se adaptando a isso, a gente fica muito preso. Eu vi um amigo que estava fazendo umas aulas para ensinar as crianças a programar no computador através do Minecraft, que é um jogo. E aí, tipo, a pessoa pode pensar, mas o meu filho tá jogando no computador ao invés de aprender. Mas e se tiver, assim, a realidade é essa, já é uma profissão.
jogar videogame já é uma profissão e as pessoas ainda não se adaptaram a isso. A gente teve um argentino de 14 anos ganhando $1 milhão no Campeonato Mundial de Fortnite há pouco tempo atrás. E aí, será que é tipo agora os pais acordaram, a escola acordou, que agora que o garoto ganhou $1 milhão, eles vão valorizar, né? Porque o dinheiro caiu na conta. Mas será que, tipo, para o moleque ganhar um torneio mundial, ele deve ter passado por muito perrengue para treinar e tudo mais, e não tinha, de repente, posso estar falando besteira, às vezes ele tinha, não conheço, mas de repente não tinha esse incentivo de uma escola ou até de uns pais, tipo, não, pode treinar, pode fazer isso e tudo mais. A gente não tem essa adaptação para a tecnologia, para tudo que está acontecendo. E isso, se para a tecnologia, assim, que é um negócio recente, a gente não vê isso, para a música, que é um negócio tão milenar, acho que as pessoas já deveriam ter acordado para isso e percebido a importância de uma aula de música na escola e tudo mais. Essa questão do videogame é muito, muito engraçada, né? Você não vê quase, de repente, essa cultura de você preparar o seu filho para ser um programador, por exemplo, né? De desenvolver videogame, por exemplo, o console que seja brasileiro. Você vê sempre, enfim, PlayStation, Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, Nintendo Wii e tudo mais. Esses videogames não vieram do Brasil. E se você tivesse a cultura né, o pensamento de começar a imaginar que você pode trazer isso para a cultura brasileira também, né? Não só a música, como a gente estava falando antes, mas também de você desenvolver produtos brasileiros, né? A gente começar a ter produção nacional, inclusive de videogame, enfim, pessoas que estejam programando. Enfim, a gente tem que aprender que existem profissões muito além das tradicionais que existem nas faculdades. E a gente precisa ter essa oferta e começar a entender que isso não é simplesmente lazer. Música não é lazer, e nem videogame sempre também não é lazer, né? Eu jogo muito videogame, gosto muito. E eu posso falar que a gente vive a mesma coisa que a gente já conversou sobre a música, sobre o filme e tudo mais. Não existe uma valorização. Tem muita coisa legal aqui do Brasil, sim. Tem muito game legal. Claro que a gente não tem, tipo, o que a gente chama de AAA, né? Que são esses games gigantes e tudo mais, porque tem muito brasileiro bom que trabalha com isso, que está trabalhando nas empresas gringas produzindo esses jogos. Mas a gente tem muito jogo independente, muito que a gente chama de jogo indie, né? Tem muito jogo indie iradíssimo brasileiro, assim, muita coisa maneira, muita coisa com história legal para mostrar, assim. Entra no mesmo quesito, assim, da indústria não dar tanta valorização a esse tipo de coisa, assim. Apesar de que a indústria de games, assim, para quem vai a fundo, eu não posso reclamar, não. Assim, tá disponível, entendeu? Você pode comprar tanto as maiores hoje, tanto a PSN do PlayStation quanto a Live do Xbox. Você pode botar o jogo lá e disponibilizar e vender. Você tem a Steam, né, no computador também. Você tem a própria Nuvem, que é uma empresa brasileira disso, e eles disponibilizam jogos nacionais lá e tal. Você teve um boom do Marcos Castro fazendo A Lenda do Herói, né, cara? Que é um jogo nacional todo cantado. Não sei se você conhece, já, né? É um jogo nacional que conforme o personagem vai andando, eles vão cantando a história dele, assim, é muito legal. E aí, tipo, se você ficar parado, eles começam a cantar que você está parado e não vai se mover. Tudo que você faz, ele vai cantando a sua história. É muito legal, assim. E é nacional, assim. É bem legal. Mas aí você está falando de jogos, né? E de programadores que estão trabalhando para empresas gringas, para projetos internacionais. Sim. Né? Mas eu não vi ainda, por exemplo, um console brasileiro, enfim, com tudo 100% do Brasil. Né? Então, enfim, acho que também é um ramo que precisa caminhar também mais nesse sentido de se voltar para a cultura nacional, né? Sim. Enfim, produzir. Tem muita gente boa. A gente é um país muito grande, né? Então, eventualmente, a gente vai ter muita gente boa em todas as áreas, não tem jeito. A gente vai ter de músicos sensacionais, a atores sensacionais, a cientistas sensacionais, e a gente que ganha o mundo com o que quer que está fazendo, porque nós somos um país com muita cultura e muita gente, né? Então, eventualmente, vai sair muita gente boa daqui para conquistar o mundo, assim. A gente tem um amigo meu que viaja muito, assim, e ele fala que tem brasileiro em tudo quanto é canto do mundo, assim. Onde tu vai, tem um brasileiro. E é verdade, porque tipo,
A gente é um país muito grande, a gente se espalha muito, tem muita gente se espalhando, né? E eu acho que também é um país que, enfim, ele ainda não se desenvolveu, ele ainda não desenvolveu todo o potencial que ele tem em várias áreas, assim, né? Então, as pessoas foram procurando oportunidades em outros países, qualidade de vida, enfim. E aí você encontra brasileiro em todos os lugares, eu acho que é mais por isso, né? Eu mesmo tenho vontade de morar fora também, né? Mas eu acho que, de alguma forma, o Brasil acho que ele vai caminhar para cada vez mais ele se abrir para essas outras áreas que surgiram, que estão surgindo, né? Que há muito tempo já são culturais nos outros lugares do mundo. Então, enfim, acho que o Brasil tem muito ainda para A crescer, gente para comentou isso ampliar. a gente comentou isso no primeiro podcast, foi no primeiro, eu acho, que a gente gravou. Esse é o terceiro que a gente está gravando com você agora. A gente é um país muito novo ainda, a gente é um país com pouco tempo de vida, então temos um longo caminho pela frente ainda para desenvolver todas essas culturas e tudo mais que temos por aí. Com Espalhar pelo certeza. mundo. A gente só tem que ter um pouquinho de mente aberta e tirar proveito das oportunidades que vêm com as transformações, o caos, né? O caos eu acho que faz a gente sair da zona de conforto, enfim, buscar coisas novas, se reinventar. Então, esse é um período que, apesar de coisas muito ruins estarem acontecendo, né? As pessoas ficando sem emprego, muita gente começando a passar fome, né? A gente trancado em casa na maioria do tempo, mas eu acho que é um momento da gente refletir e começar a buscar essas coisas diferentes, enfim, pesquisar muito mais, aproveitar que a gente está em casa para pesquisar mesmo sobre coisas como é que você pode buscar desenvolver projetos que você realmente, digamos assim, que seja a sua missão de vida. Eu acho que muita gente trabalha ainda com o que não gosta porque precisa se sustentar, e aí eu acho que agora é a oportunidade de você se reinventar, olhar um pouco mais para dentro de você e buscar se aprimorar, enfim, na área que você realmente sempre gostou, né, e nunca teve tanta oportunidade. Então a gente está tendo essa oportunidade agora, né? Então tem coisas boas acontecendo que, enfim, são do caos que vem as transformações. Sim, Vamos é aproveitar verdade. essa época para isso, né? E depois a gente não pode reclamar, que a gente ficou bastante tempo em casa e podia ter É verdade. aproveitado para botar os projetos para frente, para parar de procrastinar. Então a gente tem que correr atrás disso, que o tempo está passando. Rafael, você quer encerra, É, por favor. o papo tá bom, mas a gente não gosta de se estender muito para não ficar num negócio muito longo também para a galera que está ouvindo. A Jana é música, como a gente já apresentou ela e falamos bastante sobre isso. A gente vai ter, valorizando principalmente também a cultura nacional, ilustradores, escritores e tudo mais que já estão marcados. Então, esperamos vocês em vários outros podcasts. Jana, você quer deixar a sua rede social, fazer uma divulgação para o pessoal que está ouvindo a gente aí te acompanhar lá? Com certeza. Eu tenho usado bastante o Instagram para divulgar, enfim, as minhas lives, né? Eu tenho feito as lives pelo meu Instagram, que é @jana.davel, tá? E eu também uso minha página no Facebook para fazer essas lives. Aí, se vocês quiserem pesquisar só pelo meu nome mesmo, Jana Davel, e meu canal no YouTube, que eu tenho alimentado agora uns vídeos novos, enfim, vídeos de covers, né? Mas pode ter certeza que daqui a pouco vai vir música autoral aí, que Legal. eu já estou preparando aqui. A quarentena está sendo boa para isso. Então, segue lá no Instagram, galera, @jana.davel, ou na página no Facebook, ou no meu YouTube, tá bom? E agradeço a força aí. Obrigada pelo convite de participar desse papo com vocês, que foi, pô, muito maravilhoso, curti pra caramba. E foi muito bom, fluiu super bem. Estou muito feliz de ter sido convidada e ter tido a oportunidade de falar, viu? Valeu! Obrigado você por ter aceitado nosso convite aí também. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem ouviu a gente até o final. Como o Otávio já falou no começo, não deixa de curtir também o nosso Instagram, Despojado, acompanhar a gente nas redes sociais. Se você está ouvindo isso pelo Spotify, você pode
tentar nos ver também lá pelo YouTube, ou se você que está vendo pelo YouTube quiser só ouvir a gente, você pode acessar a gente lá no Spotify. Muito obrigado por estarem até aqui com a gente e não deixe de compartilhar. A gente espera vocês no próximo Despojado. Abraço. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, meninos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, tchau.